Oi, seja muito bem-vindo aqui no canal Encontro Acásticos. Esse vídeo é mais sobre uma experiência minha, uma reflexão pessoal. E caso ajude você em alguma coisa, eu vou ficar muito grata. Muito obrigada por clicar, muito obrigada por ver esse vídeo. Já se inscreve aí para não perder mais nada no canal. Então, vamos começar com uma seguinte reflexão. Você sabia que a bússola veio antes do relógio? Porque é mais importante a direção do que o tempo que você leva. E eu tava refletindo porque no dia a dia a gente fica tão acostumado com as rotinas que a gente acaba esquecendo pra onde a gente tá indo. Tipo, por que que eu tô fazendo isso aqui? Qual que é o sentido disso aqui? Por que que eu escolhi esse emprego? Por que que eu escolhi essa amizade? Por que que eu escolhi essa cidade? E a gente sempre se esquece pra onde a gente tá indo. E eu sempre tive várias construções de mim mesmas, como exemplo, aonde eu quero chegar. Só que conforme eu fui estudando e eu fui vivendo, eu tenho 26 anos atualmente, e eu fui vivendo, eu fui mudando essas rotas. E aí eu me peguei pensando e refletindo nas minhas meditações, gente, pra onde eu tô indo? Porque não faz mais sentido aonde eu tava querendo ir. Porque as coisas mudaram muito rápido e não faz sentido, eu tô travada, não tá fluindo. E aí eu pensei, que tipo de pessoa eu quero ser quando eu for mais velho? Essa é a direção. Que tipo de lugar que eu quero frequentar? Que tipo de lugar que eu quero estar? Tipo assim, o que eu almejo? O que é realmente importante, né? É realmente importante a casa, um carro, uma viagem que eu fiz, uma empresa grande que eu construí? O que é realmente importante pra mim? O que é realmente importante para um ser humano? E sabe as coisas que são realmente importantes pro ser humano? Aqueles que não pode ser tirado dele, entendeu? Então, tudo que é externo, querendo ou não, amizades, carro, casa, apartamento, tudo que é fora, sabe? Animais. Ai, não fala isso que eu já fico emocionada. Não vou pensar nisso agora. Que tudo isso vai ser perdido, porque não é nada nosso, é tudo emprestado. E até o nosso o quê? Queridíssimo corpício é emprestado. Não é nosso. O que é nosso é a nossa consciência. O que é nosso é o nosso pensamento. O que é nosso é nossas experiências de vida. Isso sim é valioso. E aonde eu quero chegar com isso, aonde eu quero chegar no final da minha vida e refletir, caraca, eu fiz tudo isso aqui, eu vivi tudo isso aqui por um motivo maior, que é me tornar uma pessoa melhor. Que é me tornar, eu até escrevi aqui, mais calma, mais confiante, menos julgadora e menos ansiosa. Então, qual é a direção que eu estou indo? Para onde eu estou indo? É para construir uma grande empresa? Eu já quis muito ser empresária e cuidar de milhões de pessoas e ter uma empresa milionária, bilionária, ter muito dinheiro. Já quis muito isso. Como eu já quis muito ser uma autoridade do campo espiritual, holístico, autoconhecimento. Já quis muito isso também. E hoje o que eu quero? Sabe, de tantas reflexões que eu tenho, de tantas vivências que eu tenho. O que eu quero, sabe? E no final de tudo, o que a gente quer? A gente quer se tornar ser humanos mais controlados, que age de forma racional, menos impulsivo, sabe? Porque quando você tá fora do controle da sua mente, do seu corpo, você faz as coisas, você vai fazendo. Gente, e isso somatiza em você, como doenças e uma vida triste, uma vida que você não vê que agrega agrega aquele sentimento de caraca, eu tô vivendo de verdade. Eu tô fazendo o que eu tenho que ser feito. Sabe? Porque fica muito no externo.
Então, eu também, entrando numa reflexão baseada nisso, uma vez eu fui no terreiro, não foi só essa primeira vez que foi falado isso pra mim, foi falado outras vezes também, que eu tinha que trabalhar na espiritualidade, tá? Que eu vim nessa vida pra mim trabalhar. Tanto é que eu já entrei numa casa voluntária pra aplicação de reiki, numa época. E eu amo trabalhar voluntariamente, eu amava aplicar os reikis, eu amava ir lá. Mas essa casa fechou. E quando essa casa fechou, isso também era uma direção, assim, eu pensava, não, eu vou focar nessa casa aqui, eu vou expandir pro Brasil inteiro, que eu acho essa casa maravilhosa. E era muito legal, só um adendo, saindo um pouco do assunto, porque essa casa era uma casa... Essa casa era uma casa que não tinha religião. Ela apoiava não, ela abraçava todos. Não importava como a pessoa era, não importava que religião era, você poderia ir lá nessa casa, você iria receber o reiki. Nas quintas-feiras tinha os estudos, você poderia ir lá nos estudos, na meditação. Então, eu gostava muito do contexto disso, sabe? De você não separar as pessoas. Quem tá precisando, vai. Então, isso eu pensei, não, isso aí é ideal pra mim. Vou pegar essa casa aí, vou expandir, porque sempre pensei em coisas grandiosas e nunca eu, sabe? E aí, nesse terreiro já tinha falado pra mim, já falaram, refalaram, né? Você tem que trabalhar, não pode ser nesse terreiro, vai ser em outro lugar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E quando fechou a casa do reiki, eu fiquei, meu gatinho tá aqui. Quando fechou a casa do reiki, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou trabalhar? Eu, atualmente, não faz isso, eu trabalho com marketing. E eu fiquei pensando, cara, vou virar terapeuta, porque eu vou trabalhar só nisso. O que eu faço? O que eu faço? E ainda tenho essas dúvidas dentro de mim. Mas na minha meditação veio o seu autoconhecimento, porque eu tô investindo em mim. Eu tô investindo no meu autoconhecimento. Em terapias, em meditação, o meu tempo, praticamente, preciosamente, meu tempo. E quando eu invisto nisso, eu tô crescendo. Porque o que eu almejo é ser uma pessoa mais controlada, ser uma pessoa mais justa, ser uma pessoa mais equilibrada, menos ansiosa, que tem palavras assertivas, que consegue manter os seus pensamentos de forma positiva e negativa. Tanto é que não se engane, tá? Porque até seres de altíssimo escalão tem que controlar a sua mente, seu pensamento, seus sentimentos. A gente não para, a gente não tem essa coisa, não, agora a gente está lá na 15ª dimensão, eu não vou mais precisar me importar com o que eu penso, Não. A gente sempre tem que estar fazendo esse trabalho de entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Porque isso tudo é vibração. Então, eu trabalhando isso em mim, eu também estou fazendo um trabalho espiritual. Então, eu tendo um autoconhecimento, eu também estou fazendo um trabalho espiritual. Porque, além de eu fazer um trabalho externo, como tem pessoas que fazem, igual esse trabalho voluntário que eu estava fazendo lá no Reiki, e pessoas que atendem terreiro e vários outros lugares, eu trabalho normalmente no meu emprego, no marketing, e trabalho todos os dias o meu autoconhecimento, sabe? Então, colocar isso também como prioridade. Me entender os meus pensamentos, entender minha espiritualidade, entender o porquê cada coisa tá acontecendo. Não ser egóica do gênero de eu não vou querer nenhuma pessoa além de mim como terapeuta. Eu sou terapeuta de algumas abordagens, mas, por exemplo, eu ouço todas as outras terapeutas que vêm falar comigo. Eu passo em outras pessoas. Eu não tenho aquela coisa da ignorância de eu não vou buscar em outros lugares, eu não vou experimentar outras coisas, eu não vou falar com você, porque você deve ter menos conhecimento que eu. Não. Eu busco me entender, e quanto mais eu me entendo,
espero eu que quanto mais eu me entende, melhor eu fico nas ações do meu dia a dia. E é muito interessante que a gente entra numa parte filosófica que a Lucilena Galvão cita muito nos seus vídeos, que é no momento X, aquele momento que tá acontecendo alguma tragédia, alguma coisa que você precisa agir de forma assertiva, calma, e pensar que tudo vai dar certo, você tem uma mente blindada. Você ser a pessoa do campo, do lugar que você vai poder ajudar outras pessoas, porque você não tá no desespero que as outras estão. É o controle da sua mente, controle do seu corpo. E um terceiro ponto, falei 2 pontos, né? É a nossa saúde, gente. Eu tava internada e vem acontecendo umas coisas com a minha saúde que eu ando repensando muito, sabe? Antes era a questão financeira, que era um pilar muito importante pra mim, mas com várias coisas que vem acontecendo na minha saúde, que vinha acontecendo, eu vi, gente, eu sou nova ainda, e o pilar mais importante é a nossa saúde, sabe? Eu vejo empresários falando, nossa, foca aí em ganhar dinheiro, não precisa comer, não precisa treinar, faz porra nenhuma. Ai, não pode falar, acho que palavrão. Não faz nada disso aí, foca só em ganhar dinheiro. Gente, e depois a sua saúde? Gente, saúde não volta, sabe? Saúde não volta mais. Às vezes você tem dinheiro pra viajar, comprar o que quiser. Gente, às vezes, se a sua saúde não estiver boa, você não vai conseguir desfrutar daquilo que você quer desfrutar. E era esse também uma reflexão que eu vinha fazendo da minha saúde. E o que é a vida, né? A vida é a gente saber para onde a gente está indo, como seres humanos. E viver todos os dias de uma forma que a gente consiga saborear a vida. Não ir no automático, sabe? E às vezes você deve estar pensando, Patrícia, mas como que eu vou saborear com a minha rotina? Minha rotina, sabe? Pô, eu não consigo parar para respirar. Você consegue mudar a sua realidade. Eu mudei a minha, eu vou fazer um vídeo aqui falando como que eu mudei a minha realidade. E a gente consegue, gente. Se você colocar uma coisa na cabeça, você vibrar, tiver suas conexões, você consegue aquilo que você deseja. Então, só que basta um salto de fé. Sabe aquele exemplo? Ah, você salta e... algo assim, e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão, né? Tem que ter um salto de fé. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo falando da minha experiência de como que eu mudei minha realidade de CLT para autônoma. E vai ser muito legal também se você tá nessa rotina muito maçante, muito corrido, e você é sensível, você quer ter esse momento, esses dias mais calmos para você voltar para si. E espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Foi muito, muito bom estar aqui conversando com você. E me coloca a sua experiência, se você já passou por algo parecido, se você já teve essa reflexão, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau!